pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Last of Us. Dessa vez do quinto episódio da primeira temporada, Resistir e Sobreviver. Vamos embora, né, então. Esse episódio vai continuar a jornada do Joel e da Ellie, né, e vai nos apresentar os irmãos Henry e Sam. Fora explorar um pouquinho mais do passado da Caitlin, né. Mas, enfim, os avisos: essa série não é recomendada para menores de 16 anos. Portanto, se não condiz com sua faixa etária, não assista. Ou então, assista, mas com a permissão de um adulto responsável, tá bom? O episódio se inicia, né, com alguns em Kansas City, no passado, né, um flashback, onde tá tendo um protesto e revolta. E aí um grupo lá, né, de rebeldes, os caçadores mesmo da rebelião, conseguem tomar, né, o controle da cidade da Fedra. E nós vemos, né, o Henry e o Sam escondidos, né. E aí a Caitlin vai, né, interrogar algumas pessoas que são apoiadores, que basicamente são pessoas que informam a Fedra algumas coisas, basicamente dedo duros. E aí, né, ela diz: olha, nós não somos a Fedra, nós não vamos matar ninguém. Vai ter julgamento e tipo, beleza, vocês são culpados, mas eu quero que me respondam uma pergunta: cadê o Henry? Ninguém responde, né? Ela ameaça. Ela pede pra o Perry matar todo mundo, só que aí um dos caras, né, diz que o Henry tá com o Edelstein, que é aquele doutor que a gente viu, aquele médico que a gente viu a Caitlin matando no episódio anterior, né? E aí ele fala que só sabe que o Henry vai se encontrar com o Edelstein, mas não sabe onde é o esconderijo, né? E aí beleza, a Caitlin sai dali, né? Vai pedindo pra que os homens dela lá, né, da rebelião, que o pessoal começa a procurar o Henry tudo quanto é canto, e o Edelstein também. E ela fala pro Perry, né, que não vai haver julgamento e quando terminarem, queime os corpos dos apoiadores, né. Enquanto isso, o Henry e o Sam estão se esgueirando, né, pela cidade e acabam encontrando, né, o esconderijo que o Edelstein falou, que é no sótão. O mesmo sótão que a Caitlin visita no episódio anterior, mas enfim. E só um adendo. Eles fizeram uma adaptação aqui, pois no jogo o Sam, ele não é surdo, mas na série, né, o ator que chamaram é. E aí fizeram essa adaptação pro personagem. Eu achei bem bacana a inclusão que colocaram, né, mas tipo, no sentido que ficou mais emocional mesmo a história dos dois e tal, a forma de comunicação também. Eu fiquei meio preocupado como eu ia fazer o diálogo da Ellie com o Sam, mas a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? E aí, né, beleza. Tá os três lá no esconderijo. E o Henry, né, fala que eles vão fugir pelos túneis de manutenção da cidade. O Edelstein, ele nota, né, que eles têm comida para cerca de 11 dias. E ele nota também, né, que o Sam tá com medo, porque o Henry tá com medo. Mas aí o Henry vai lá, né, falar com o irmão dele. Ele dá um saco, né, de lápis de cera para eles desenharem nas paredes, né. Se passam 10 dias, o Sam tá morto de fome, só que o Henry não deixa ele comer a última lata de comida, pois o Edelstein ainda não voltou e eles estão dividindo, né? Mas aí passa o dia todo e nada do Edelstein voltar, né? Que é justamente quando ele foi capturado e morto pela Caitlin. Eles eventualmente ficam sem comida e precisam sair dali. Mas o Henry, pra meio que animar o Sam, né? Ele tá triste por causa da possível morte do Edelstein, faz uma pintura, né, no rosto do irmão, que é de uma máscara de super-heróis, pois o Sam gosta de super-heróis, né. E aí os dois são preparados para sair do esconderijo quando o Henry escuta um tiroteio, que é justamente quando o Joe e a Ellie foram emboscados lá no carro, né, pelo Brian e pelos outros. Mas enfim, ele nota o Joe ali, né, que tá contra o pessoal, e ele fala pro Sam, né, que eles vão passar por uma mudança de planos. Isso eles se comunicando em linguagem de sinais, né. E aí de noite eles se esgueiram, né, pelo prédio do escritório, que é o mesmo que o Joe e a Ellie se abrigaram. E aí acontece aquela cena lá, né, que eles acordam e tá o Henry e o Sam apontando armas pra eles. E aí o Sam fala: olha, a gente não machucou vocês, então por favor não machuquem, eu vou confiar em você, tá bom? Ele se apresenta e diz que ele é o cara mais procurado de Kansas City, mas que o Joe tá, né, quase alcançando ele. E aí, né, beleza. Os quatro se levantam devagar, né, e começam a dividir comida. Eles estão conversando, né, a Ellie se apresenta
E pergunta qual é a idade do Sam. No jogo ele tem a mesma idade dela, que é 14, mas aqui ele tem 8, então ele é bem mais novo. E aí, né? O Joe diz, ó, beleza, a gente tá aqui, ninguém se matou nem nada, então vamos seguir caminhos separados, tá bom? Só que aí o Sam diz, olha, o Sam não, o Henry, ele diz, ó, eu suponho que vocês subiram aqui, né, pra procurar uma saída, né? Eu conheço uma saída. De manhã eu mostro pra vocês. E aí de manhã, né, ele fala que Kansas City tá sem a Fedra já tem uns 10 dias. Ele tá, mas se você não é da Fedra e não é um deles, da rebelião, o que você é? Ele? Eu sou um apoiador. E aí o Joe já fica mó desconfiado. Ele, não, não, calma. Relaxa, tá bom? Eu nunca machuquei ninguém, tipo, eu não matei ninguém. O meu maior ato violento foi, tipo, apontar uma arma descarregada pra vocês, sem bala. Então, é isso. Ele, tá, você conhece o caminho, né? Então por que vocês não se viram? Ele, olha, eu mostro o caminho e você libera ele. E aí o Henry fala, né, qual é o plano dele pro Joe e pra ele, que é basicamente, tem umas rodovias, né, que estão bloqueadas pelo pessoal da Caitlyn, mas tem alguns túneis de manutenção por baixo da cidade. Eles entram pelos túneis embaixo do banco, dão a volta e saem por um condomínio. E aí de boas. Aí ele, tá, e por que você precisa da gente? E ele fala, né, que tem infectados no subsolo há pelo menos uns 15 anos. E o Joe e a Ellie já ficam meio receosos nele. Cara, do jeito que vocês estão, a gente precisa de vocês. E relaxem, provavelmente nem vai ter infectados, pois o meu conhecido da Fedra disse que eles fizeram a limpeza lá já tem pelo menos uns anos. E aí, tipo, a Ellie diz, e a gente vai encontrar, tipo, o quê? Um infectado? Ela falando, né, do instalador. Ele, peraí, vocês já enfrentaram o instalador 2. Ele, pronto, vocês são as pessoas ideais. O Sam tá meio confuso, mas o Henry fala, né, que eles vão ajudar. E ele diz, não é? E aí, né, o Joe acaba concordando. E a forma que o Henry usa para o Sam usa para se comunicar, né, com os outros é através de uma lousa mágica, aquelas que você escreve com a caneta e apaga, né, quando passa a mão. Mas enfim, eles se esgueiram pelo banco, vão entrar no túnel de manutenção. O Joe pede pra ele pegar a pistola dela, né, e ela tira do bolso do casaco ao invés da mochila, como ele mandou guardar. Ele olha meio assim, mas enfim. Eles vão pelo túnel, né, vem que não tem ninguém, ele, viu? Tá vazio. E aí ele tá meio paranoico, ela, caramba, você puxou seu pai, né? Só que aí eles já desmentem, dizendo que não são pai e filha. E o Joe manda eles se prepararem para correr, caso tenha alguns infectados. Eles continuam caminhando até que acham um túnel, né, com desenhos infantis. Eles entram por ali e encontram uma base subterrânea que é do Ishi, um easter egg lá, né? Pra quem é fã dos jogos, que é tipo uma história secundária contada através de bilhetes. Mas enfim, foi bem bacana essa referência. E aí, né, a Ellie e o Sam acabam achando alguns gibis que eles gostam e tal. A Ellie fala uma frase lá que tem no gibi, que é resistir e sobreviver, que é o título do episódio, né? E o Henry sugere que eles esperem até a noite, pois vai ser mais seguro. E aí, né, o Joe e ele estão conversando e ele diz, olha, tipo, você é um apoiador, você passava informações, né, meio que era um traíra, mas, tipo, perseguirem você e seu irmão, isso é crueldade. Só que aí ele explica, né? Tipo, o líder da resistência, né? Era um grande homem. Era, tipo, aquele cara que realmente você queria que liderasse. Tipo, ele era de boas. Só que aí o Sam adoeceu. Pegou leucemia. E a Fedra, né? Era a única que possuía remédios. Então ele tinha que dar alguma coisa em troca. E aí, né? Ele deu a informação, né? Ele entregou o grande homem, né? O líder da revolução, que era ninguém mais, ninguém menos que o irmão da Caitlyn. E ele, olha, cara, você entende, você pode não ser o pai dela, mas você foi o pai de alguém em algum momento, sabe? E aí o Joe sugere que eles vão embora dali, né? Enquanto isso, o Perry, ele vai falar com a Caitlyn, que tá no quarto de infância dela, né? Ele disse que foi a mãe dela que disse que ela estaria ali. Ela pergunta se tem novidades sobre o cara que matou o Brian, mas ele diz que não. E ela fala um pouco mais sobre o passado dela com o irmão dela, o Michael, né? Ela disse que ela tinha medo de tempestades, mas ele falava que esse quarto deles era uma caixa de madeira onde nada poderia entrar para machucá-los, né? Enquanto eles estivessem juntos dentro da caixa, estariam seguros. E, tipo,
o Michael, ele era meio que um bom homem e tal. Até quando ele foi preso, né? A última coisa que ele disse pra Kathleen foi pra que ela perdoasse o Henry. Mas, depois disso, né, ele morreu. Ela pergunta, cadê a justiça nisso? E o Perry, né, ele tranquiliza a Kathleen dizendo que o Michael não conseguiu mudar a cidade, mas que ela conseguiu, que eles estão apoiando ela. Ela agradece, né? Corta para o grupo, né, Joe, Ellie e os irmãos. Eles estão saindo, né, pelo estacionamento. Do outro lado, já tá de noite. E o Henry diz, viu, meu plano deu certo, né? Agora nós viramos direito, seguimos reto à rua, estamos livres quando a gente chegar no barranco e passar o rio. Pronto. Só que aí, né, a Ellie pergunta pra onde eles vão, né, depois de passarem do rio, ele não sabe muito bem, ela até considera que eles vão com o Joe e a Ellie pra Wyoming, né, procurar o Tommy. Só que aí o Joe fica meio já dizendo não, o Henry também fica meio desconversando, mas a Ellie diz que o Joe uma hora ou outra vai mudar de ideia. E aí eles são atacados por um sniper, né, e o Joe tem um plano, ele pede para os três ficarem ali enquanto ele vai dar a volta e vai pegar o sniper por trás. A Ellie a princípio não é muito fã da ideia, mas o Joe pergunta se ela confia nele e tal. Ele se esgueira, vai até a casa e tem um senhorzinho lá, né? Ele pede pro senhor não reagir, para ele baixar a arma e esperar pelo menos uma hora. Mas o senhor reage e o Joe mata ele, né? Pelo rádio a gente descobre que o nome desse senhor era Anthony. E, né, pelo rádio já meio que descobrem que o Joe tava ali. E começam a vir junto com o caminhão, né? Escrito corra na frente e um monte de carros. O Joe manda eles correrem. O caminhão vem com tudo. O Joe vai atirando, consegue matar o motorista. E aí o caminhão vai e bate numa casa. Começa a vazar gás. A casa tá em chamas e aí explode. Pois é. Só que aí, né, quando o Henry, o Sam e a Ellie vão sair, né? A Caitlyn aparece e diz que é o fim da linha. Pra eles se render e tal. Só que eles, não, deixem eles irem. São só crianças. Ela, mas eu não posso. Ela tá com o cara que matou o Brian e o Sam tá com você. Crianças morrem o tempo todo. Aí o Henry vira pra Ellie, né? E diz pra ela pegar o Sam e correr. E o Henry vai lá pra se render, né? Só que aí nesse momento o caminhão que tava dentro da casa começa a afundar. Um buraco no chão se abre, um monte de infectados começa a correr e sair, né? E aí começa uma luta da resistência contra os infectados. O Henry, Sam e Ellie começam a correr. O Joe vai dando suporte de sniper, né? O Perry manda os carros atropelarem os infectados. A Ellie entra dentro de um carro e é perseguida por um instalador criança. E aí de dentro do buraco sai um baiacu, que é um mega infectado. Que pelo menos no jogo, né, soltava esporos. Aqui ele só é grandão e parrudo mesmo. O Perry manda a Kathleen sair dali e ele é decapitado pelo baiacu. A Ellie consegue sair do carro, né? Ela vê que o Henry e o Sam estão embaixo de um outro carro sendo atacados por infectados. Ela salva os dois, né? Matando os instaladores que estavam ali. Eles estão fugindo para casa, o Joe vai indo junto, só que aí a Kathleen aparece apontando a arma para eles, dizendo que acabou. Só que o instalador criança mata a Kathleen. Pois é. Quem diria, né? Ela ficou falando que crianças morriam o tempo todo e morreu para uma. E aí, né, o nosso grupo de sobreviventes está em um motel. O Joe tá conversando com o Henry, dizendo que para as crianças é fácil, elas não precisam cuidar de ninguém, né? Mas para eles é difícil. E aí, que mais? Ele convida, né, o Henry e o Sam para irem para Wyoming com eles. E o Henry diz que vai contar para Sam de manhã, né? Novo dia, novo começo. O Sam tá lendo quadrinhos com a Ellie, né? O Henry aparece mandando eles irem dormir. Quando ele sai do quarto, a Ellie pega a lousa, né? E ela pega o gibi, quer dizer, pra continuar lendo. Só que o Sam pega a lousa e pergunta se ela não sente medo. Ela responde que sente medo o tempo todo, né? De escorpiões. Ele olha meio assim, né? Não acreditando. E ela admite que ela tem medo de ficar sozinha. E, tipo, mesmo sendo diferente, né? Do jogo, ainda teve um certo impacto, eu senti. E, gente, diferente do meu vídeo de primeiras impressões, né? Eu assisti o episódio e tava com um pouquinho de sono. Reassistindo agora eu percebi que é bem melhor mesmo. E eu acho que meu novo ranking ficaria episódio 5, episódio 1, episódio 3, episódio 2 e episódio 4. Veremos os próximos, né? Mas enfim. E aí, né, o Sam, ele escreve lá na lousa. Então,
perguntando se quando eles viram monstros eles continuam sendo eles mesmos dentro, e ele revela uma mordida na perna. Aí ele mostra a mordida dela no braço e diz que o sangue dela é remédio. Ela corta a mão, né? Passa sangue lá, o sangue dela na perna do Sam, e ele pede pra que ela fique acordada, né, com ele. Ela promete. E aí, né, amanhece, aí ele tira um cochilo na cadeira, ela acorda, nota que o Sam tá sentado na cama, né. Ela vai falar com ele, só que ele já se transformou. E ele começa a atacá-la, né. O Joe e o Henry acordam assustados. O Joe vai avançar pra arma, só que o Henry pega, né, ele fica lá, assim, apontando pro Joe, depois pra... E aí, tipo, o Joe pede pra ele se acalmar. Só que aí o Henry atira no Sam, matando ele. E aí, tipo, o Henry fica, tipo... O Joe fica dizendo: me dá a arma, por favor, se acalma. Me dá a arma, Henry. Henry, por favor. Só que aí o Henry, ele diz: o que é que eu fiz? Ele aponta pra própria cabeça e atira. E aí, né, corta pra... Um tempo depois, né, o Joe, ele... enterrou o Henry e o Sam. E aí ele chega, né? Ela escreve uma coisa na lousa, bota lá no túmulo do Sam, pergunta pro Joe onde fica o Ash, ele aponta a direção, né? Ela vai nessa direção e ele lê o que tá escrito na lousa, que é: sinto muito. Aí ele chama ele, né? E tipo, o Joe já tá movido e tal, triste também. E aí os dois seguem rumo ao oeste, né? Pra Wyoming. E assim acaba mais um episódio de The Last of Us. Nossa, gente, que episódio triste. Foi mais triste que o do Bill e do Frank, né, pra muitas pessoas. E nossa, velho, esse deu uma dor no coração. Eu sabia que no jogo já era uma parte bem... que acerta você no coração, mas o episódio também foi bem desse estilo. Mas é isso, né, gente? Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, né? Fiquem com Deus do coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E lembre-se, a série não é recomendada para menores de 16 anos. Portanto, não assistam se não é sua idade. Ou assistam, mas com a permissão de alguém responsável, beleza? Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.